então, agora para a medida provisória 936, que é a mesma lá que estava falando a respeito ali da redução. Nós vamos falar agora sobre a suspensão. E como no outro vídeo eu acabei deixando de falar sobre a questão aqui sobre a estabilidade, então quem for usufruir dessa medida provisória 936, a gente precisa lembrar o seguinte, que todo mundo que for usar essa medida provisória, o funcionário, ele pega uma estabilidade. Então, vamos supor, se você for fazer a redução ela é até 90 dias, tá? Então, por 90 dias depois disso, você não pode dispensar o funcionário, salvo se for por justa causa, tá ok? E agora, a medida provisória 936, quando ela fala sobre a suspensão não é 90 dias, e sim 60 dias, tá? Então, qual é a estabilidade da suspensão? 60 dias a suspensão, a estabilidade também é 60 dias. Então, ou seja, se o seu funcionário, você afastar ele por 60 dias, né, ele ficar ali suspenso, o contrato de trabalho dele ficar suspenso por 60 dias, ele retornando ao trabalho, você também não poderá mandar ele embora até 60 dias, tá bom? Lá no caso da redução, se você reduzir por 90 dias, a mesma coisa. Por 90 dias, você também não pode mandá-lo embora, tá ok? Vamos lá, então? Esse daqui é a questão da suspensão. Também é a mesma medida provisória que trata sobre a suspensão, também trata sobre a redução, tá? Então, ela vai falar de a suspensão por 30 dias ou 60 dias. Então, você pode fazer a suspensão por 30 dias, podendo depois prorrogar. Tá bom? Vamos dizer assim, se você fez por 30 dias e aí nada mudou, Covid-19, as coisas continuaram, não tem nada funcionando, não está liberado ainda para o trabalho, então você pode fazer por mais 30? Pode, tá? Então, o total é 60, você pode fazer 30 e depois mais 30 dias, tá? Ou também você pode optar em fazer 60 dias direto. O que a gente tem orientado? Nunca fazer 60 dias direto. Por quê? Porque se você fizer 60 dias direto e de repente dar uma reviravolta nisso tudo e pode voltar a trabalhar, você não vai poder chamar o seu funcionário para trabalhar, tá bom? Então, o que a gente orienta? Faça de 30 dias, e depois, se tudo tiver, quando faltar 2 dias aí para cumprir os 30 dias, e se tudo continuar do mesmo jeito, você faz para mais 30, tá? Por quê? Porque aí você sabe se realmente vai precisar do funcionário ou não, tá? Porque não vai poder chamar para trabalhar de forma alguma. Muito cuidado com esse tipo de atitude, tá bom? Eu chamo o funcionário, eu pago por fora, vai ter problema, tá bom? Muito cuidado com isso. Tanto o funcionário vai ter problema, quanto a empresa. Então, se tem dúvida, dependendo da sua atividade, eu acho que a minha atividade logo vai voltar, então eu posso fazer para 30, depois eu faço para mais 30. É um processo rápido, não é nada demorado, tanto para o escritório de contabilidade. Pra gente aqui não tem nenhum problema, tá? Se você optar aí, mas depois, Silvana, você tem que fazer de novo, sem problema, a gente faz de novo, tá? O importante é o equilíbrio da empresa, tá bom? O escritório vai fazer tudo para que vocês também não sejam prejudicados, tá bom? Então, se quiser fazer 30, a gente faz 30, depois a gente pega e faz mais 30. Ou se você falar, não, o meu ramo é um ramo meio complicado, realmente não vai poder não vou poder mesmo aí voltar, quero fazer 60, Silvana, a gente também já faz 60, tá bom? Vamos lá. Conta bancária, todos os funcionários, tanto para suspensão quanto para redução, precisa ter conta bancária. Na hora que a gente está preenchendo ali no empregador web, ele já pede logo a conta bancária, então eu não consigo fazer tanto a suspensão quanto fazer a redução sem que o funcionário tenha uma conta bancária,
tá? Então, eu preciso de conta bancária. Então, quando você for ligar para mim, ou aqui no escritório, falar, Silvana, vou suspender o contrato, já tenha em mãos, né? Já saiba por quanto tempo, importante isso. Silvana, quero fazer por 30 dias e aqui é a conta bancária do funcionário, tá ok? Então, isso é importante. Esse período vai precisar estar pagando fundo de garantia e INSS? Não. O funcionário, ele não vai ter, isso é importante também, porque tem alguns funcionários que estão aí quase para aposentar, e isso é importante. Esses 2 meses ou 3 meses, né, que for o caso, não vai ter o período aí de fundo de garantia e também não vai ter o recolhimento de INSS. Então, se o funcionário quiser recolher o INSS dele como facultativo, para que ele também não perca esses 3 meses aí de recolhimento, ele pode, tá? Isso não vai interferir na questão de, mas se eu recolher eu perco lá, o governo vai cortar? Não, ele não corta porque é facultativo, tá? Então, não vai perder. Facultativo, isso está significando que ele não tem nenhum emprego, nenhuma outra renda, ele está recolhendo por conta, tá bom? Se for dispensado, e isso é interessante também, pessoal, se o funcionário, vocês pegam, conversam com o funcionário, legal, vamos fazer a suspensão ou vamos fazer a redução. Tá, passou esse período, passou o período aí de estabilidade também, tá? Eu fiz suspensão por 2 meses, aí eu fiquei com o funcionário mais 2 meses, dei as férias que ele tinha direito e tal. Vou mandar embora, tá? Vou mandar embora. Ele perde o seguro-desemprego? Não, ele não perde o seguro-desemprego, tá bom? Então, ele não perde o direito ao seguro-desemprego se vocês, empresa e funcionário, optarem pela medida provisória 936, tá bom? Então, se funcionário, mas aí depois, se eu for mandado embora, não vou ter direito? Não, tem direito sim. Vamos lá. A parcela, ela é o valor integral que o funcionário teria direito ao seguro-desemprego, tá? Então, se o seu funcionário, ele tem aí, vamos voltar àquela continha lá do outro vídeo de R$ 1.500, se o seu funcionário, ele tem um salário de R$ 1.500 e você faz a suspensão dele agora, qual é o valor que ele tem para receber do governo? Quanto o governo vai pagar para ele? R$ 1.500? Não, o governo vai pagar para ele o valor da parcela integral que ele teria direito ao seguro-desemprego. Mas a empresa vai ter que fazer alguma compensação? Também não. Não, a empresa aqui, no caso de suspensão, a empresa não paga nada, tá? Ela pode? Pode, tá? Aí entra, como a gente chama aqui, de ajuda compensatória, tá? Então, se você sabe que o seu funcionário tem aí um salário de R$ 2.000 ou R$ 1.500, vamos sempre estar usando aí o exemplo de R$ 1.500, tá? No caso de suspensão, ele não recebe do governo os R$ 1.500, ele vai receber R$ 1.200, que é 80% do que ele teria direito lá no seguro, tá? Mas você como patrão, você como empregador, sabe, o empregado sabe que R$ 1.500 para R$ 1.200, ele já perdeu ali R$ 300. Se você quiser, tá? Aí é opcional. Se você quiser pagar os outros 300 para ele, no caso da suspensão, é opcional, tá? Se você quiser pagar para ele esses R$ 300, você pode pagar. E esses R$ 300 vai incidir fundo de garantia INSS? Não, ele é uma ajuda compensatória. Você pode até colocar isso, fazer recibo, né? Que a sua empresa está ajudando nessa questão, mas não vai incidir imposto de renda, não vai incidir INSS, não vai incidir fundo de garantia, não, é uma ajuda compensatória. Tá? Então, isso é opcional na parte do empregador, tá bom? Então, vamos lá, funcionário ganha R$ 1.500 e foi suspenso. Qual é o salário dele? R$ 1.200. Empregador pode dar uma ajuda? Pode. É obrigatório? Não, tá? Vamos lá.
O que mais aqui? Funcionário, sim, tá. Funcionário, ele não pode ser chamado para trabalhar em hipótese alguma, tá bom? No caso da suspensão, isso que eu já tinha dito. O funcionário, ele começou agora, ele começou antes da pandemia, você fez um registro para o seu funcionário, ele acabou de ser contratado, tá? E aí veio toda essa suspensão. Ele tem direito, veio todo esse processo aí de suspender as atividades das empresas. Mesmo esse funcionário, ele tendo pouco tempo de casa, ele pode entrar na medida provisória 936? Pode, ele pode entrar, tá? Então, não tem problema que ele tenha só 2 meses ali de registro. Não, e a medida provisória não trata de tempo, tá? De tempo de casa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 2 meses, 1 mês, não tem problema, tá? Mas ele registrou há pouco tempo, tranquilo, pode entrar com a suspensão, tá bom? Vamos lá, pessoal. Funcionário com 2 contratos de trabalho. Vamos lá, a gente encontra muito isso na área médica, né? A gente tem, às vezes, assim, funcionários que trabalham em 2 lugares, tá? Trabalham em 2 hospitais, por exemplo, tá? Carga horária em um hospital, depois carga horária em outro hospital. Se os 2 empregadores entrarem com a suspensão, recebe dos 2 lugares? Sim, recebe dos 2 lugares aplicando a fórmula. Qual é a fórmula? 80% ali do valor que teria no seguro-desemprego. Claro, lembrando sempre qual é o teto do seguro-desemprego? R$ 1.800. Ou seja, ninguém recebe mais do que R$ 1.800. Nesse caso, claro, R$ 1.800 de cada emprego, né? Então, vamos lembrar lá da continha dos R$ 1.500. Trabalho em 2 lugares, nos 2 lugares eu ganho R$ 1.500. Então, quanto seria o meu valor? Né? R$ 1.500 de cada um, eu vou receber 1.200 de cada contrato de trabalho que eu tenho, se os 2 suspenderem. Né? Se os 2 suspenderem, então eu passo a ganhar 2.400. Lembra que antes eu estava ganhando 3.000, 1.500 mais 1.500, 1.500 de cada empresa são R$3.000. Agora, nessa suspensão, 80% do que tem no salário do seguro-desemprego, 80%, então, 1.200, então, meu salário também reduz para 2.400, até mesmo aí na suspensão, tá ok? Vamos lá. Recebendo benefício. Se o funcionário estiver recebendo qualquer tipo de benefício, eu tenho direito da medida provisória 936, tanto da suspensão quanto da redução? Não. Qualquer um que estiver recebendo qualquer tipo de benefício do governo não vai ter direito a esse benefício, porque já está recebendo benefício do governo, não vai receber de novo, tá? Ajuda compensatória, já falamos. E o trabalhador intermitente? O trabalhador intermitente é aquele, né, esporádico que vinha fazer serviço ali na sua empresa. Ele não entra na medida provisória 936, mas já tem um vídeo lá no meu canal, no YouTube, tá? Falando da medida provisória 927, que vai falar aí, lembra daquela ajuda dos R$600? É a que trata a medida provisória 927. Então, o trabalhador intermitente, ele está dentro da medida provisória 927, tá? Aonde também ele vai ter uma ajuda de R$600, tá bom? Então, tem lá no canal do YouTube, aproveita, vocês vão lá, se inscrevam no canal, tá? Deixa lá o seu joinha. E aí faça também lá, clica lá no sininho, porque a gente está colocando, disponibilizando ali sempre, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, vídeos explicando sobre essa parte aqui dessas medidas provisórias aí do governo. E também vou deixar também aqui sobre os auxílios que o governo está dando aí para as pequenas empresas, empréstimos. Num próximo vídeo eu já vou estar falando sobre isso também. Pessoal, então tudo bem até aqui? Entenderam direitinho? Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, estar mandando mensagem,
E aí vocês, e vou deixar também aqui para vocês, depois eu vou postar para vocês aqui essa foto e mando para vocês também estarem tirando dúvidas.